Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nossa 10ª aula de Teologia Sistemática 6, matéria de escatologia, o segundo bloco. Nossas aulas estão sendo gravadas. Eu estou passando para vocês algumas páginas apenas aqui do nosso querido professor, pastor, Dr. Russell Shedd, né? Dessa obra que eu tenho, ainda é uma versão antiga, só algumas páginas para que a gente possa estar situando sobre a relevância de aprendermos uma verdadeira doutrina. Eu vou continuar lendo aqui com vocês, tá bom, meus irmãos? Então, ou melhor, Tomé, é que a letra está bem pequena, né, irmãos, para vocês lerem, né? Como que está aí? Ok, pastor. Dá para enxergar. Dá para enxergar? Está dando para enxergar? Então, Beatriz, leia para nós aqui, na primeira carta aos Coríntios, por gentileza. Na sua primeira carta aos Coríntios, Paulo acrescenta vários detalhes importantes ao quadro do futuro encontrado nos evangelhos. Por exemplo, pode abaixar a tela, por favor. Aprendemos que nem todos os crentes morrerão. Ao ressoar a última trombeta, os mortos ressuscitarão e os cristãos vivos serão transformados instantaneamente, recebendo do Senhor corpos espirituais. Estes corpos terão as mesmas características daquele que Jesus tem depois de sua ressurreição. Filipenses 3, 21. Sendo capazes de existir no ambiente celestial, irradiados de glória e totalmente submissos ao controle do Espírito Santo. 1 Coríntios 15, 44, 48, 49. Lendo João 5, 28 e 29, poderíamos concluir que na ressurreição serão levantados todos os mortos, incrédulos e crentes, no mesmo instante. Paulo, porém, diz que a ordem cronológica da ressurreição será a seguinte: primeiro Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, 1 Coríntios 15, 23, e então, ou depois, seria segundo a interpretação dos pré-milenistas, 1000 anos depois, virá o fim, quando ele entregará o reino ao Deus e Pai. Não seria o reino milenar à luz de 2 Timóteo 2,12? Então, dá uma pausa aqui. Perceba que aqui o próprio Dr. Shedd, ele coloca também as teorias. Por quê, meus irmãos? São coerentes? São. Por isso que daqui nasce aquela ideia das várias ressurreições. Cristo é a primícia. Depois, ressuscitam primeiro aqueles que creem em Cristo. E, por último, os demais. Mas alguns textos bíblicos demonstram que a ressurreição pode também ser geral. Mas essa ideia de partes também é apresentada. Percebam como são assuntos complexos, né? Então, continua para nós, Beatriz, deixa eu até abaixar aqui, né? Vamos ver aqui, isso aqui, pode continuar. Aqui, parou aqui. 2 Timóteo 2,2. Após ter Cristo, literalmente sujeitado a todos os poderes da oposição satânica e humana, debaixo de seus pés, 1 Coríntios 15, 24. O último inimigo a ser dominado será a morte, no verso 26. Paulo não menciona a ressurreição dos incrédulos, em 1 Coríntios 15, mas podemos deduzir de Romanos 2, 5 ao 6, que todos os mortos um dia virão ressuscitar para receber o justo julgamento do Senhor no dia do juízo. Jesus parece distinguir entre duas ressurreições, a dos justos e a outra dos injustos. Ele disse especificamente que haverá uma ressurreição para fora dos mortos, Lucas 20, 35. Isso é, dos salvos dentre os perdidos. Essas passagens confirmam o que João escreve claramente. Isso é, que os salvos ressuscitarão antes dos perdidos, em Apocalipse 24, 12 e 13. Aquele será o dia de prestar contas no tribunal de Cristo, 2 Coríntios 5, 10. O dia demonstrará a qualidade da obra de cada servo, bom ou mau, realizou nessa vida. Ela será revelada pelo fogo do juízo. Então se constatará o direito de receber um galardão ou ser salvo apenas como pelo fogo. 1 Coríntios 3, 13 ao 15. Percebam que as palavras do Dr. Shedd também dão essa ideia de duas ressurreições,
pelos textos que ele está avaliando. Primeiro dos cristãos, depois o dos ímpios. Então, meus irmãos, isso é interessante porque a gente vai vendo que essas teorias, mesmo as teorias, né, muitas vezes que nos assustam um pouco, algumas delas são bem, eu diria, espalhafatosas, mas muitas delas têm lógica e muitas teorias, e principalmente correntes, influenciaram pensadores como o Dr. Shedd. Por isso que isso está tão entranhado na nossa cultura, que a gente acaba acreditando assim, como eu disse, irmãos, eu também penso dessa forma, tá bom? Eu aprendi nessa escola, e essa escola, para mim, tem um bom sentido. Agora, tem coisas que pode ser que seja diferente. Só Deus sabe como será tudo isso, né? Então, a gente faz as nossas construções por aquilo que a gente entende. Como eu mencionei na última aula, irmãos, muitos achavam que Jesus seria o libertador político. E ele foi além do político, ele foi o libertador espiritual. Ele vai além. Ele reina sobre todos e todos, inclusive sobre o grande mal e o maldoso da história de toda a criação. Então, percebam que hoje, Jesus, o governo de Jesus é sobre todos os governos? É. Mas isso é uma verdade que se aplica para quem? Para os filhos de Deus. Para aqueles que são incrédulos, eles não acreditam nisso. E eles não vivem sobre essa orientação. Podem ver, né, os muçulmanos, os socialistas comunistas, os ateus, eles não estão preocupados com o reinado de Cristo. Nós sabemos e cremos que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Essa é uma realidade que nós presenciamos com a vida ou com a morte. Mas nesse mundo caído, muitos não presenciam. Então percebam que quando o texto bíblico fala de certas profecias, a gente acaba acreditando nelas por causa da forma que ela foi apresentada e como nós a interpretamos, né? Então, tudo bem até aí? Tranquilo? Pode ver que ele até fala também aquela ideia dos dois tribunais, né? O tribunal de Cristo e depois o grande outro tribunal. Então, leia, continua para a gente, Beatriz, por gentileza. O arrebatamento é mencionado no Novo Testamento pela primeira vez por Paulo, em 1 Tessalonicenses 4,13. Esse tão esperado evento ocorrerá imediatamente depois da ressurreição dos crentes que dormem no Senhor. Verso 16. Assim, todo o povo de Deus, composto dos mortos ressuscitados e os vivos transformados, juntamente subirá para o encontro com o Senhor nos ares. O vocábulo encontro, do grego apantesi, sugere como a mesma palavra em Mateus 25:6 e Atos 28:15 e 16, onde alguns crentes de Roma saíram para o encontro com Paulo, que esse encontro se realizará para acompanhar o Senhor na sua descida dos ares para a terra. Cumprir-se-á desse modo a promessa dada aos discípulos na hora de sua ascensão. Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá como o viste subir. Atos 1:11, conforme Zacarias 14:4. Naquele dia estarão seus pés sobre os montes das oliveiras. Pode continuar, por favor, Fia. O apóstolo. Opa. O apóstolo não reconhece qualquer contradição às maneiras distintas em que a vinda será encarada pelos incrédulos e os cristãos fiéis. Ainda que este dia do Senhor venha com repentina destruição, sem permitir que escape qualquer indivíduo não preparado. Os filhos de Deus que estiverem preparados e vigiando não serão tomados de surpresa. Até aí, nenhuma novidade, né, meus irmãos? E aí, vamos agora entrar um pouquinho mais no texto de Tessalonicenses. Aí, aqui vai ficar mais legal. Pode continuar para a gente, Beatriz, por gentileza. Aqui, ó. Em consequência do ensino... Em consequência do ensino de mestres que não eram dignos de confiança, a igreja de Tessalônica ficou mal orientada sobre os eventos que antecederão a vinda do Senhor. A segunda carta foi escrita para acalmar e apaziguar os que acharam que Paulo esperava e ensinava que a volta de Cristo ocorreria a qualquer instante. O apóstolo logo informa aos Tessalonicenses que o dia do Senhor não chegará nem a parousia,
para a vinda, e nem em nossa reunião com Cristo, uma referência ao arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4,17. Ocorrerá antes da apostasia da igreja e a manifestação do anticristo. Então, só que, recapitulando, né? Ele está falando tudo que a gente já falou há pouco, né? Inclusive os textos que nós lemos. Então, agora, pode continuar lendo para nós, Beatriz, porque agora vai ficar bem interessante algumas observações dele. Por gentileza. O primeiro sinal. O primeiro sinal que precederá a vinda possivelmente teria acontecido no afastamento das igrejas católica romana e ortodoxa do evangelho puro. Outra sugestão poderia ser a apostasia mais recente do modernismo humanista protestante, indicando que já se cumpriu a predição da apostasia prevista por Paulo. Porém, não parece provável que o segundo sinal do aparecimento do homem sem lei, anomias ou anticristo tenha sido concretizado. Ou seja, dá uma pausa aí, por gentileza. Como eu já mencionei para vocês, a apostasia já aconteceu na história. Tem acontecido também no modernismo, no pós-modernismo. Mas esse outro aqui, o homem sem lei, não. Percebam que aqui, essa tradução para o anticristo, o homem sem lei, dá uma ideia muito forte de que ele é um homem sem lei, ou seja, pratica iniquidades, e leva todo um mundo seguindo ele. Então, é bem curioso aqui. Então, continua para a gente, irmã, por gentileza. O apóstolo, então, porque isso ainda não se concretizou, mas a gente vê sinais disso, concorda? E por que eu estou destacando isso, irmãos? Eu acho que a gente nunca viveu um período de crises nessa questão moral, ética, nessa questão, né, do que é certo. Eu acho que a gente nunca viu isso. Recentemente, aí, com a morte do Charles Kirk, com o assassinato dele, pessoas universitárias, pessoas influencers, celebrando a morte de alguém, ou seja, é um final do mundo. Como se pode alguém, por pior que ele seja, você desejar a morte dele, né? Como se a morte fosse legítima. Matar alguém, assassinato, fosse legítimo. Né? É uma coisa assim, realmente, sem pé, sem cabeça, né? É um mundo sem lei. Logo, será que a gente não está vivendo esse momento onde o mundo contemporâneo está preparando, de fato, para a vinda do homem sem lei? Eu creio que sim, eu acho que sim. Então, leia para nós, Beatriz, por gentileza, o apóstolo lembra. O apóstolo lembra os tessalonicenses daquilo que ensinara como parte integral da catequese dos novos convertidos. 1 Tessalonicenses 2, 5, 3 ou 5. Já vimos esses dois sinais nos evangelhos, conforme Mateus 24:12. O amor esfriará de quase todos. E Mateus 24:15, o abominável de desolação no lugar santo. O apóstolo então explica aos seus leitores por que o homem sem lei não aparecer ainda. Ele apresenta o famoso quebra-cabeças em torno de algo e alguém que impedem que ele se manifeste. Versos 6 e 7. O que o detém é neutro e se refere a alguma coisa que não permite que o anticristo seja revelado. Aquele que agora o detém, verso 7, fala de alguém masculino que o detém. Seria uma pessoa que deve ser afastada antes que este homem iníquo seja revelado e depois destituído da vida. Opa, tá aqui. Aqui, ó. Seria a pessoa, né? Pode continuar, Beatriz? Tem que levantar um pouquinho a tela. Opa, eu alterei aqui no... Isso. Pode. Senhor o matará com o sopro da sua boca, isso é, com a sua palavra, uma simples ordem divina, segundo Tessalonicenses 2:8. Concluímos que, segundo Paulo, escreve os Tessalonicenses, há dois eventos que precederão a vinda. 1. A apostasia. 2. A revelação do anticristo. Mas antes deste, a retirada de obstáculos que bloqueiam seu surgimento. Então, vamos continuar lendo mais um pouquinho para ficar mais interessante. Vamos lá. Opa, pode ler para nós, filha? Aqui, pronto. São São diversas tentativas de adivinhar
que e quem estão em vista, já que Paulo não nos informa. Dr. Led crê que fala do anticristo que surgirá no meio do meio, mas somente quando Deus, aquele que impede, o permitir. Dá uma pausa. Ó, agora nós estamos diante de um dos maiores mestres que o Brasil já teve, um dos maiores pastores, teólogos, linguistas, e ele mesmo, com toda a humildade, ele está dizendo, são diversas as tentativas de adivinhar que e quem estão em vista, já que Paulo não nos informa. Porque eu estou sendo claro aqui, irmãos. Não tem problema você pensar em algo, achar o que é o que o detém. Por exemplo, nos meus dias de seminário, eu aprendi que aquele que detém a manifestação do anticristo é a igreja. Por isso que naquele quadro, que a gente passou várias vezes aqui para vocês, que é aquele quadro lá de onde a gente mostrava, né? Deixa eu até pôr aqui para vocês, o plano divino através dos séculos, esse quadro aqui. Olha só que interessante. Aqui. Plano divino através dos séculos. Onde está? Aqui. Aqui. Quando nós éramos alunos, os nossos professores diziam o seguinte, que enquanto a igreja está aqui na Terra, ela está sendo dirigida pelo poder do Espírito Santo. Mas no momento em que Jesus vem e arrebata ela, se apresenta ela e ela vai para as nuvens, logo, quem está detendo a manifestação do anticristo, ou o aparecimento dele, é a igreja. Aí outros também diziam, nos meus dias de seminário, que não é só a igreja, mas é o próprio anticristo, ou o próprio Espírito Santo, que segura o anticristo. Então, na hora que a igreja ela é arrebatada, e logo, se ela é arrebatada pelo poder do Espírito Santo. Então, quer dizer que agora o anticristo pode se manifestar. Percebam, essas teorias, essas agendas, o texto bíblico não fala. Estão entendendo, irmãos? Porque eu, particularmente, vejo que no período da tribulação, que eu acredito que é literal, vai ter salvação. Ora, não é o Espírito Santo. A presença do Espírito Santo, ela está aqui, no caso, no período da igreja, mas ela vai estar também aqui no período da tribulação. Então, quando a gente coloca que é a igreja, que é a noiva, mas eu te digo, será que aqueles que se convertem aqui na tribulação não se tornam noiva também? Estão entendendo, meus irmãos? Então não fecha. Por isso que eu estou assim falando para vocês e quero usar até o Dr. Shedd como uma boa comparação, que é para mostrar para os irmãos que essa ideia que está aqui, que a igreja ela é arrebatada, né? E aqui começa o período da tribulação. Ela é uma teoria muito interessante, mas, na minha opinião, ela não é a melhor resposta. Por quê, meus irmãos? Porque eu vejo que o Espírito Santo vai continuar trabalhando aqui também. Ele vai levantar as duas testemunhas, ele vai levantar 144 mil mensageiros, pregadores, missionários, pastores, ou seja, ele vai continuar trabalhando, tá bom? Então, o Dr. Shedd aqui, só mais uma vez, né, eu vou passar para o Marcão, ele levantou a mão, eu gostaria de destacar isso aqui com vocês. O Dr. Shedd, com toda a sua experiência, ele fala, olha, nós não sabemos o que é. E eu gosto disso, dessa honestidade intelectual, porque para mim, meus irmãos, isso é uma pérola, entendeu? Quando nós temos uma pessoa que nem o Dr. Shedd, que é um mestre, e ele diz, olha, realmente eu não sei o que é, tá bom? Diga, Tomé, pode falar, meu irmãozão. Pastor, voltar nesse assunto de novo. A gente aprendeu nas aulas de hermenêutica e homilética que a gente tem que interpretar a Bíblia com ela mesma. Sim. Esse texto de Tessalonicenses, a princípio, Paulo ele não está falando do anticristo, ele está falando de Cristo, não é isso? Então, por isso que assim... Porque
Desculpa, Pode falar. pelo menos pelo que eu entendo ali, é que ele está exortando ali os Tessalonicenses, porque, pelo que parece, estava se difundindo ali que Cristo já teria voltado. Ele falou assim, olha, não quero que vocês se perturbem com essas coisas. Vocês não lembram que quando eu estive aí, eu falava essas coisas para vocês? Aí ele começa, Cristo não virá sem que antes haja grande apostasia e sem que antes se revele o filho da perdição. Aí ele continua, aí ele fala, agora vocês sabem o que o detém. Mas em nenhum momento nessa parte ele fala do anticristo. Ele está falando de Cristo, que Cristo não haveria de voltar sem que antes a apostasia e o anticristo se revelasse. Aí ele fala, agora vocês sabem o que detém. Detém o quê? Detém Cristo de voltar. A manifestação do anticristo. Então, mas na sua Entendeu? opinião, o que o detém? A manifestação do anticristo. Cristo não volta sem que antes haja a grande apostasia e o homem do pecado se revele na humanidade. E o homem do pecado, ele não vai se revelar logo no início da grande tribulação. Por exemplo, esse período de 7 anos, ninguém vai saber logo de começo que ele é o anticristo, porque, de certa forma, pelo que a gente entende, ele vai seduzir as pessoas, vai ser aquele homem ali que vai resolver os problemas. Aí, no meio da semana, ele se revela como o anticristo, que é aquele que se opõe contra tudo que diz respeito a Deus e é objeto de culto. É nesse momento, no meio da semana, que ele se revela como o anticristo. Aí já passou metade da semana. E Cristo, então, pelo que está escrito em Tessalonicenses, ele não vai voltar sem que antes o homem do pecado se revele, que ele vai se revelar no meio da semana ali. E aí, ele começa a causar grande tribulação em cima dos santos, dos eleitos de Deus. A grande tribulação, quem causa vai ser o anticristo em cima dos santos. E depois a ira cai sobre o anticristo e os seus servos. E a sua linha de raciocínio também, ela não é uma linha, vamos dizer assim, ilógica, ela é uma linha coerente. Por outro lado, né, quando a gente começa a tentar fazer... Perceba, Tomé, deixa eu tentar traduzir aqui esse ponto, que é um ponto complicado, né? O próprio Hernandes Dias Lopes, quando ele vai falar sobre o Apocalipse e sobre o milênio, ele fala assim, talvez sejam os capítulos mais polêmicos da Bíblia, que nós não temos uma uniformidade. Eu diria que o segundo mais polêmico, se não o primeiro mais polêmico, é esse, viu, Tomé? Com relação à manifestação do anticristo. Porque o que acontece, Tomé? Para que a gente... Né? Eu entendo isso, mas o que eu estou querendo dizer, assim, acho que eu não expressei direito. Por exemplo, essas teorias que a gente sempre aprendeu, por exemplo, que é a igreja, que é o Espírito Santo, isso a gente sempre aprendeu assim, pelo menos desde que eu me lembre. E quando eu era menino, eu ouço que é a igreja, que detém o anticristo, que é o Espírito Santo. Só que isso não está, se você for ver bem, não está ali nas linhas de Tessalonicenses. Do outro lado, ali, pelo menos para mim, está claro de que Paulo está falando da vinda de Jesus. E o que detém Jesus de vir é esses dois eventos que ele coloca ali. Não é nenhuma especulação. Paulo ele começa falando, olha, não quero que vocês se perturbem. Cristo não veio ainda. Ele não vai vir sem que antes seja revelado o homem do pecado e o filho e a grande apostasia. Então, são coisas que estão no texto, não é nada além do texto. Você entendeu? Sim, Tomé. E perceba, Tomé, que por um lado, né, vamos dizer assim, há uma dúvida, de uma forma geral, com relação ao, como que eu posso dizer, a manifestação do anticristo. Há uma dúvida. Quando a gente faz uma análise do texto, também a gente chega a essa conclusão, entendeu? Então, assim, por isso que eu digo para você que assim é muito difícil, tem horas, vamos pegar um contexto dos Tessalonicenses. Qual era o contexto dos Tessalonicenses? Pode ver que Paulo, em alguns momentos, quando ele se dirige à igreja, ele dirige-se e fala coisas que aquela igreja estava a par dos fatos. Mas nós que estamos aqui não estamos a par dos fatos. Entendeu, Tomé?
por isso que fica muito difícil para a gente, muitas vezes, avaliar um texto desse, ainda mais com relação às profecias futuras, porque dá certas margens, entendeu? Na minha avaliação, fazendo a minha hermenêutica, eu sigo essa linha que a gente acabou de ver aqui com o próprio Shed, entendeu, Tomé? Para mim é muito mais claro a leitura do Shed. Para mim. Por quê? Talvez seja o fato da minha formação, sim, talvez foi a minha formação, entendeu? Então eu enxergo mais diante desse padrão, entendeu? Por isso que assim é muito difícil, Tomé. Né? Na minha concepção, né, a gente pode até depois fazer um estudo de caso sobre isso, e um trabalho de hermenêutica, mas já eu vou abrir também aqui com vocês o material do Shed não, do Hernandes Dias Lopes. Você vai ver que ele vai trabalhar em coisas semelhantes. Entendeu, Tomé? Essa interpretação que o Tomé fez aí, essa linha aí, essa posição muito coerente. Todavia, também existe uma outra interpretação, outra hermenêutica nesse texto de Tessalonicenses, que é a questão de se discutir na igreja os falsos mestres com relação a Atos 1, a forma que Cristo ia vir, literal ou secreta. Então. Houve essa discussão também, que Paulo começa a argumentar que não era bem assim, da forma que devia ensinar, por carta, que seria publicamente, literalmente, e os falsos mestres dizendo que não, que seria secreto. Então tem essa lógica também interpretativa. Por isso que se torna muito difícil, Tomé, irmãos, a gente acaba muitas vezes tateando um pouco no escuro, e aí talvez você diga assim, mas pastor, o que será que é? Aí fica uma incógnita, a gente acaba de fato não tendo uma resposta propriamente dita, né? E por isso que eu gosto, e eu fiz questão de ler hoje essa obra aqui, para a gente aprender um pouco com esse grande mestre, que é o Dr. Shed. Porque, querendo ou não, ele, como um grande linguista, um grande mestre, ele também pode ver que ele deixa aberto o Tomé, entendeu? Então, vamos voltar aqui para a parte onde eu queria mostrar para vocês. Espera aí, vou voltar aqui, tá? Só um segundinho, compartilhar novamente. Deixa eu ver aqui, compartilhar. Olha lá. São, aqui, São, deixa eu até aumentar a letra, tá bom para vocês? Tá dando para ler? São diversas as tentativas de adivinhar que e quem estão em vista. Tomé, só para você ter uma ideia aqui, para facilitar o diálogo, né? O Dr. Shed, irmãos, que vocês não conheceram ele, né? Vocês não tiveram privilégio. O Dr. Shed, no ano de 2000, eu fui estudar, né? Eu fui estudar lá como se diz? Eu fui estudar lá na Batista de Perdizes. Eu fui estudar por causa dele. Eu quis fazer o mestrado porque eu queria estudar com o Dr. Shed. E eu comecei o meu mestrado lá no Batista de Perdizes por causa do Shed. Quando eu cheguei lá, ele não estava mais. Ele tinha se aposentado. Só dar uma ideia aqui para vocês conhecerem um pouco quem era o Dr. Russell Shedd. Dr. Russell Shedd, ele, quando entrava numa sala de seminário, e ele ia explicar, por exemplo, algum texto, ele começava a escrever na lousa, Tomé, o texto em grego, decorado. Ou seja, ele ia citar, por exemplo, um texto de Romanos, ele não abria a Bíblia, ele citava no original, para vocês terem uma noção. E ali ele começava a discorrer os textos. Então, quando o Dr. Shed escreve aqui sobre essa parte, a gente está falando dos maiores linguistas, entendeu? Um dos maiores hermeneutas que a gente já teve. Então, a discussão do Shed é uma discussão, quando ele coloca aqui, né, e ainda ele cita o Dr. Led, mostrando o seguinte, olha, a gente está diante de um terreno muito espinhoso, muito pedregoso, que não temos uma resposta, entendeu? Então, por isso que eu estou aqui tentando usar ele como um pano de fundo,
para mostrar que esse assunto ele é muito complicado, entendeu, Tomé? Entendeu, irmãos? Então, leia para nós, Bia, aqui, por gentileza, esses parágrafos, por favor. São diversas tentativas de adivinhar que e quem são em vista, já que Paulo não nos informa. Dr. Led crê que fala do anticristo, que surgirá no meio, mas somente quando Deus, aquele que impede, o permitir. Dr. Oscar Kuhlman sugere que a pregação do evangelho por todo mundo, com Paulo na vanguarda, porque Cristo especificamente o vocacionou para o ser apóstolo dos gentios, seria a melhor interpretação. Opinar sem mais evidência não parece recomendável. Dá uma pausa aqui. Ele cita o Dr. Shedd, Tomé e irmãos, ele cita tanto o Dr. Led quanto Oscar Kuhlman, que são referências para ele. E aqui ele está dizendo, olha, é a pregação do evangelho que detém? Pode ser. É aqui, ele crê que fala do anticristo e que sugere que do meio, mas somente quando Deus, aquele que impede. Ou seja, para o Dr. Led, é Deus que impede. Ou seja, é Deus que detém. Então, perceba que aqui ele conclui, né? Opinar sem mais evidências não parece recomendável. Continua lendo para nós, Beatriz. Os intérpretes dispensacionalistas normalmente identificam o que impede com o arrebatamento da igreja. Quem não permite a manifestação do homem sem lei seria o Espírito Santo, que, segundo essa posição, seria afastado com a elevação da igreja para os ares. Aí continua para a gente. Antes da grande tribulação. Não existe apoio no Novo Testamento para essa sugestão. Então, percebam, isso que é legal do Dr. Shedd. O Dr. Shedd, dá para ver que também ele foi influenciado por muitas correntes, pelos quadros que pintamos. Ele era um homem muito ensinável, mas, ao mesmo tempo, ele questiona. E é isso que eu quero passar para vocês. Talvez o meu maior dever aqui nessa matéria de escatologia para vocês aqui, meus irmãos, é isso. É mostrar o seguinte, olha, eu aprendi bastante coisa ao longo desses 35 anos meus de estudo. Mas sobre alguns pontos eu não tenho algo fechado. Eu tenho dúvidas, estou aprendendo com os mestres e estou deixando essas possibilidades abertas. Uma coisa é fato, nosso mestre virá. Uma coisa é fato, haverá uma apostasia. Uma coisa é fato, o anticristo aparecerá. Uma coisa é fato, a igreja de Jesus triunfará. Uma coisa é fato, Deus acertará as contas com toda a humanidade. Como tudo isso acontecerá é uma agenda, é uma pauta divina que a gente sabe muito pouco, entende muito pouco. Tá bom? Então, continua lendo. Vou ler um texto aqui sobre o assunto. A segunda Tessalonicenses 2 diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar, nem fique perturbado, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, ou se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. O que eu quero dizer é que o ponto de vista do Tomé, a interpretação hermenêutica dele, de que só tratava de Jesus, não, porque o texto é atrelado à vinda do anticristo. Porque por isso que eu falo que o mestre dizia que já tinha chegado o dia do Senhor. E Paulo disse não. Então, essa interpretação, essa hermenêutica, está atrelado à vinda do Senhor e o surgimento do anticristo. Então, okay? Muito bem. Continua a leitura para nós. Obrigado, viu, Júnior? A primeira... Você parou aqui, né, Beatriz? Tessalonicenses, não foi? Pode continuar para a gente, por favor? A primeira indica que haverá crentes até a chegada do Senhor na sua parousia. Paulo inclui a si mesmo entre os salvos que esperam para a vinda de Cristo. Nós, os vivos, os que ficamos até a vinda, para o ser do Senhor. 1 Tessalonicenses 4,15, com 2 Tessalonicenses 2,8, que diz que o iníquo será destruído pela manifestação da sua, Cristo, vinda, parousia. Nós, os vivos, sem
Nós, os vivos, membros da Igreja na Terra, ficaremos até o Anticristo ser afastado do poder, tem sido lançado no lago que arde com fogo e enxofre na ocasião da vinda do Senhor. Apocalipse 19:20. Só mais esse pedaço, e tá bom, e a gente vai agora para o livro do Hernandes Dias Lopes para a gente debater um pouco mais. Pode falar, pode continuar lendo aqui. Nas epístolas pastorais, Paulo novamente aponta para a expectativa que todo crente fiel deve ter quando declara que o Senhor galardoará como uma coroa de justiça a todos que amam sua vinda no dia que Cristo voltar. Segundo Timóteo 4:1-8. Essa coroa não significa autoridade ou posição real, mas trata-se de uma grinalda, tal como foi usada nos Jogos Olímpicos para honrar os heróis que ganharam nas competições. Repete a informação de cartas anteriores ao apontar para Cristo Jesus como juiz, que julgará os vivos e os mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Verso 1. Então, meus irmãos, bom, eu sei que muitas vezes, quando a gente entra em assuntos, e é por isso que eu gosto de deixar assim as possibilidades abertas, porque mesmo nós, depois de tantos anos, e aqui na minha opinião, meus irmãos, o que eu acho que é o que detente? Agora, deixa eu dar a minha opinião, tá? Eu faço das palavras do Dr. Led as minhas. Para mim, o que detém o anticristo é a própria pessoa de Deus, é a agenda de Deus. Não chegou aquele momento, segundo a vontade de Deus. Vou dar um exemplo, mais ou menos, daquilo que aconteceu no ministério de Jesus. Lembram que na ceia, o espírito do anticristo entra em Judas? Jesus diz para Judas, o que tens que fazer, faça depressa, não é isso? E ele vai até os soldados, ali traz os soldados e trai Jesus. Percebam, quem é que sabia dessas coisas a não ser o próprio divino? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas ninguém. Todos os demais acharam que naquele momento o Senhor estava dando uma ordem a Judas para que ele comprasse mais coisas, já que eles estavam ali no momento da Páscoa. Mas quem conhecia a agenda de fato era Deus. Por quê? Segundo os propósitos e desígnios de Deus, chegou o momento da crucificação do Senhor. Chegou o momento em que Deus preparou o grande advento da morte de Cristo. Mesmo que Jesus tivesse dito, olha, eu irei morrer, é importante que eu morra. Muitos até tinham uma certa dúvida, mas na agenda de Deus chegou aquele momento. Então, o que eu entendo sobre esse momento, esse episódio do fim? Que é alguma coisa em que o próprio Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nos seus propósitos, né, reservou na agenda dele. Quando será? Como será? De que forma? Quem será? De que maneira? A gente não sabe. Então, essa é a minha opinião. Quem detém o anticristo, na minha concepção, é Deus. E as outras coisas, e outra, como eu disse, eu deduzo, tá, irmãos? Porque o texto não diz com clareza, tá bom? Então, só para finalizar esse ponto, para a gente ir para o próximo ponto, tá, meus irmãos? Porque aqui, realmente, esses assuntos acabam sendo realmente muito difíceis, né? Mateus 24:15 fala do abominável e da desolação. Esse abominável e da desolação, ele se refere ao anticristo ou Antíoco Epifânio que entrou no próprio Então, templo e fez aquela coisa abominável? Então, a gente vai agora para o material do nosso querido irmão, pastor, reverendo Hernandes Dias Lopes, Júnior, e eu quero aqui mostrar aqui para vocês rapidamente, ó, a obra dele. A gente só vai pegar algumas partes aqui do livro dele, ó, aqui, ó, material digital. Então, meus irmãos, tudo bem até aí? Tranquilo? Né? Eu sei que é muito difícil, irmãos, a gente conjecturar sobre profecias do futuro. Mas, Júnior, voltando sobre a sua pergunta agora, nós entendemos, Júnior, que assim como Antíoco Epifânio, ele levanta um altar para Zeus no templo do Senhor e depois faz um sacrifício de porco, né, no altar, e ele ali tem essa atitude vil com a casa de Deus e com o povo de Deus,
o anticristo, de certa medida, fará algo semelhante. Então, a profecia de Mateus é fazendo alusão àquilo, mas também mostrando que acontecerá algo parecido. Entendeu? Então, nós entendemos que o anticristo ele se sentará No auge dele, no né? trono, recebendo ali as condecorações como Messias, e por essa razão, o livro do Apocalipse, quando ela vai falar em dias, quando ela vai falar em semanas, a gente entende, Júnior. Por isso que é aquilo que eu venho falando para vocês. O livro de Apocalipse é muito difícil, mas quando a gente começa a pegar e fazer uma leitura também literal, nós entendemos que são 7 anos, aonde são 3 anos e meio de uma suposta paz e 3 anos e meio de uma perseguição violenta. E aonde está o entendimento dessa suposta paz aqui? Porque o anticristo ele será apresentado para os judeus como Messias. E os próprios judeus estarão, vamos dizer assim, prestigiando e o adorando. Mas depois ele vai se mostrar como, de fato, né, que ele é o falso. E aqui onde as profecias lá de Zacarias, inclusive, vão mostrar que os judeus caíram em si. E que aí sim os judeus vão ver que fizeram uma coisa como foi Antíoco Epifânio. E aí começa uma grande perseguição, porque olha só que interessante, Júnior, voltando aqui, né, e tentando fazer uma explicação um pouco mais clara, né? Os 7 anos de tribulação são divididos em 3 anos e meio e 3 anos e meio. O anticristo será adorado, né, pelos judeus, por todos os cristãos nominais, e por todos aqueles que querem, né, um grande salvador. Porque quem é a pessoa do anticristo, irmãos? Ele será um grande líder político e um grande líder religioso. Então, ele vai praticar na terra uma pseudo-paz durante 3 anos e meio. Mas os judeus que colocarem ele no trono, quando notarem que, de fato, ele é o anticristo, então agora começa aquilo que é chamado de grande tribulação. Porque esses judeus que outrora colocaram ele no trono, agora vão sofrer uma imensa perseguição. Porque aqui, meus irmãos, quem o anticristo vai estar perseguindo durante esses 3 anos e meio aqui? Só os cristãos que conhecem a palavra, entendeu? Nós que conhecemos a palavra, estaremos sendo alvos do anticristo aqui. Todos os demais que estarão trabalhando em conformidade com o anticristo, estarão trabalhando seguindo eles e as instruções dele. Mas quando os judeus que colocaram ele no trono, e por isso que aqui nós entendemos, mais uma vez, fazendo uma leitura, se estivermos certos, tá, irmãos? Se estivermos certos, por isso que o templo tem que estar de pé. Estão entendendo? Por isso que haverá templo em Israel. Quanto tempo durará para que seja erguido o templo, meus irmãos? Percebam, irmãos, o templo foi destruído no ano 70 com o general Tito, depois de Cristo, no ano 70. O templo até hoje não foi erguido. O que o Edir Macedo construiu aqui em São Paulo é um pseudo-templo. Mas será que no mundo vão ser levantados outros templos de Salomão? Pode ser. Mas o templo mesmo que o anticristo sentará será aquele lá em Jerusalém. É aonde haverá o sacrifício. Todas aquelas práticas de ritos e de liturgias judaicas serão restabelecidas. Por isso que nós não sabemos quanto tempo demorará, mas uma coisa é fato, o templo terá que estar de pé. Pelo menos é isso que entendemos, entendeu? O templo de Salomão estará de pé. Então, meus irmãos, quando o anticristo, de fato, for condecorado como o Messias, o Cristo, os judeus serão aqueles que o colocarão. Mas quando eles caírem em si no meio dos 3 anos e meio, aí sim ficará claro o quê? Que eles viram que eles colocaram ali alguém que não deveria. Por essa razão, a gente entende, né, segundo uma boa hermenêutica, uma boa teologia, que é aí onde entra esse episódio, que os judeus serão perseguidos, e não só os judeus, mas todos aqueles que reconhecerem que ele é o anticristo, entendeu? Por isso que aqui vem o período chamado de grande tribulação. E podem ver que Jesus, mais uma vez, meus irmãos, a gente vai agora entrar
no material do Hernandes Dias Lopes. Quero até ler algumas coisas rapidinho com vocês aqui dele, mas percebam, Jesus vai falar que esse período do final dos tempos, os dias foram abreviados, porque nem os eleitos sobreviveriam se fossem mais tempo. Por isso que a gente entende que essa é a última semana de Daniel. Ah, Estão entendendo, meus irmãos? Por isso que é a última semana de anos, né? São 7 anos finais, divididos em tribulação, que já será violento, e grande tribulação. Tá bom? Diga, Júnior. Você disse que, na sua opinião, o que detém é Deus, né? É Deus. Eu penso que o que detém é os valores judaico-cristão, a lei e a ordem, porque eles já Então, estão relativizando tudo. exato, por isso que também a gente viu há pouco, Júnior, isso, e a gente vai ver, inclusive, várias teorias agora também no material do Hernandes Dias Lopes, dizendo também que a lei e a ordem pode ser um desses fatores. Pode ser porque eles estão relativizando tudo já, e esses valores judaico-cristão, eles estão considerando como obsoletos. E pode ter essa guinada, essa mudança, como você falou logo no início lá. Um mundo sem lei, Júnior. Um mundo sem lei, um mundo de desordem. É muito. Essa leitura, e aqui por isso que eu estou falando, não estou desconsiderando a opinião de nenhum de vocês, irmãos do Tomé, de outros pastores, mas assim, eu entendo que é muito complexo. Essa leitura também é muito interessante. Por isso que eu fiz questão de ler lá 2 Tessalonicenses 2,9 e anomia, sem lei. É um mundo sem lei. Em quem vai estabelecer a nova ordem é o anticristo, então faz sentido. Nesse livro, agora, vamos agora para o material do Hernandes Dias Lopes, irmãos. Olha o sumário dele, ó. Esse material, ele vai trabalhar, e eu quero destacar aqui com vocês, aqui seria essa parte aqui, ó. O capítulo de número 12, o dragão ataca a igreja. Eu sei que não vai dar para a gente trabalhar bem, eu queria ter trabalhado com mais detalhes. O capítulo de número 13 e 14, tá vendo? Ó? Seria aqui no livro dele, nessa nova edição, o capítulo 19, o 20 e o 21, tá bom? E o que ele vai tratar aqui? Ó? O dragão ataca a igreja, o anticristo, o agente de Satanás, e a glorificação dos salvos e a condenação dos ímpios. Esses 3 capítulos, fica aqui uma sugestão para vocês comprarem essa obra do Hernandes Dias Lopes e ler, né? Agora, só fazendo aqui um breve adendo, né? É uma obra muito, como eu disse, nós vamos estar trabalhando agora em cima da apostila, tá? Mas olha só que interessante aqui, ó. O nosso querido pastor reverendo Hernandes Dias Lopes, né? Então, o livro dele tem uma temática muito interessante. O que eu gostei desse livro, irmãos? Esse livro, ele vai apresentar, pelo menos de 2 formas. Olha só, deixa eu até pegar aqui e ler aqui com vocês isso. Ó. Ele vai trabalhar do capítulo 1 ao capítulo 11 de Apocalipse, e do capítulo 12 de Apocalipse até o capítulo 22, dando uma ideia, vamos dizer assim, bem organizada, né? Então, é um livro, eu diria, muito bom, é um livro que tem assuntos bem práticos, e eu gostei muito da abordagem que aqui o livro faz. Lê para nós, Júnior, aqui, ó, o livro de Apocalipse, lê para nós essa parte, por gentileza. Tá bom. O nome desse livro, como que é essa obra? Apocalipse, as coisas que em breve podem acontecer. Perceba que até o título do livro, ó, podem acontecer. Pode ficar facultativo. Você vê, irmãos, é isso que eu quero trazer para vocês. Vocês estão entendendo? Vamos estar aberto, vamos estar aprendendo, sabe? A gente não tem a última palavra. Nós não somos, eu diria, o grande intérprete do Apocalipse. Amamos a teologia, sim, amamos. Gostamos de estudar, gostamos, mas estamos aprendendo com Deus. Estamos aprendendo com todos esses grandes homens de Deus. Tá bom? Então, pode ler para nós, Júnior. O livro de Apocalipse deve ser visto não como uma mensagem que registra os fatos em ordem cronológica e linear. As mesmas verdades principais são repetidas em 7 sessões paralelas e progressivas. William Hendricks
segundo a minha visão, oferece o melhor sistema de interpretação do livro de Apocalipse, conhecido paralelismo progressivo. Dá uma pausa aqui, Júnior. Nós já trabalhamos sobre isso quando falamos lá do reverendo Leandro, lembram? A gente já trabalhou sobre isso. Então, também dá para ver que o próprio reverendo Hernandes Dias Lopes também segue essa linha. Mas, ao mesmo tempo, sabe o que eu gosto? Irmão, deixa eu fazer aqui um adendo aqui para os nossos irmãos presbiterianos. Sabe o que eu gosto dos presbiterianos, irmãos? Eles estão fechados como igreja, mas não necessariamente pensam iguais. Tem presbiteriano que pode ser pré-tribulacionista. Tem presbiteriano que é amilenista. Por exemplo, o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele é amilenista. Ou seja, o que ele considera? Ele não nega o milênio, mas ele acredita que o milênio se inaugurou com Jesus. E que o final do milênio vai ser com a volta de Jesus. Só que olha que interessante. Vendo essa obra aqui do Hernandes Dias Lopes, ele vai trabalhar também mostrando essas facetas do anticristo aparecendo, as sentenças. Ou seja, dá para ver que o nosso irmão ele é ensinável. Que o reverendo Hernandes Dias Lopes, como o próprio Nicodemos, eles estão aprendendo com outros irmãos e eles não estão dizendo assim, é assim, vai ser assado, Deus me falou, eu orei, eu jejuei e eu tenho a resposta de Deus. Ora, se Deus não deixou claro na Bíblia, eles não se advogam os intérpretes infalíveis, entenderam? E é isso que eu gosto de uma boa teologia. E é por isso que eu estou dizendo aqui para vocês que eu aprendo com todos os irmãos, sejam pentecostais, sejam tradicionais, porque é assim que a gente vai aprendendo, meus irmãos. Estão entendendo? Tá bom? Então, majoritariamente, na pequena, eles são amilenistas. É isso. Mas eu quero dizer, Júnior, que muitos pontos de vista deles, não necessariamente eles pensam iguais. Por exemplo, eu conheço pastores presbiterianos que eles fazem batismos, tanto os batismos de aspersão, como eles fazem, difusão, quanto também batizando nas águas, como o batista. Ou seja, eles têm essa liberdade. É claro que como você disse, majoritariamente, né? Não, a palavra não é essa, meu Deus. Majoritariamente. Eu não estou esquecendo da palavra, né? Majoritariamente. Majoritariamente, predomina um pensamento, mas eles têm um respeito, entendeu, meus irmãos? E é isso que eu acho que é admirável entre grandes pensadores. O seu Shed pensa de um jeito, o fulano pensa de outro, e aí a gente vai aprendendo com todos eles. E a gente vai ouvindo e vai retendo o que é bom, tá bom? Mas continua para a gente, por gentileza, Júnior. Segundo William Hendricks, segundo a minha visão, oferece o melhor sistema de interpretação do livro de Apocalipse, conhecido paralelismo progressivo. De acordo com esse ponto de vista, o livro de Apocalipse consiste de 7 seções paralelas entre si, cada uma delas descrevendo a igreja e o mundo desde a época da primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda. Cada seção descreve uma cena do fim. A cena do fim vai ficando cada vez mais clara, até chegar ao relato apoteótico da última sessão. Essas 7 sessões estão agrupadas em 2 divisões principais. Capítulo 1 ao 11, né? Capítulos 12 a 22. A primeira descreve a perseguição do sistema do mundo e dos próprios ímpios contra a igreja. E a segunda? A segunda, a perseguição do dragão e seus agentes. William Hendricks coloca esses fatos da seguinte maneira. Então, só agora aqui, para a gente prosseguir, para a gente... Então, percebam, ele vai dividir o livro em 7 sessões, isso é muito legal. E hoje eu quero agora, aqui nessa conclusão da matéria, estar olhando principalmente para a 4ª sessão, que é a tríade do mal. A maneira que o nosso querido pastor trata desse fenômeno é muito presente, irmãos. E como a gente precisa saber dessa atuação da tríade do mal, tá bom? Então a gente vai agora estudar um pouco esse assunto desse livro e é claro, fica a sugestão para os irmãos comprarem essa obra.
nós não estaremos estudando na obra, nós estaremos vendo agora na apostila que nasce essa obra, tá bom? Ou seja, a gente vai para a apostila que ele pregou, que ele ensinou, que ele deu aula, e que depois os editores foram e fizeram essa obra. Agora, então, eu vou agora compartilhar com vocês aqui a parte da apostila. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês a parte da apostila. Tudo bem até aqui, meus irmãos? Tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então, antes de irmos aqui para o material, então vamos dar uma pausa, porque, irmãos, já deu o horário da aula, a gente dá uma pausa agora e vai para o último bloco e a gente fecha essa parte, tá bom? Ok. Tudo bem? Beleza. Fechado, então. Vou dar uma pausa agora, tá bom?